Graça e paz, queridos, mais um encontro do nosso Panorama Bíblico, essa jornada que nós estamos fazendo pelos 66 livros da Bíblia, trazendo um panorama curto para você de cada livro das Escrituras. Eu espero que você tenha acompanhado as aulas e eu queria dizer a você que tem curtido aí as aulas, que você curta, compartilhe, né? E se ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista Videira de Araçatuba, que você possa fazê-lo para receber aí as notificações de toda a programação da igreja que nós temos tido aqui dia após dia. O desejo do meu coração é que você seja abençoado nesse tempo em que nós vamos estar juntos. Hoje a aula é a aula de número 42 e o livro é o livro do profeta Sofonias. Nós estamos cobrindo aqui os livros dos profetas menores. A data do livro é 630 a 625 a.C. Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, um rei que foi um rei que nós podemos dizer assim, piedoso. Josias reinou de 640 a 609 a.C. E é nesse tempo que Sofonias profetiza e profetiza antes também da queda de Nínive, no ano 612 a.C. O tema do livro é o Dia do Senhor. Nenhum livro do Antigo Testamento enfatiza tanto o Dia do Senhor quanto o livro do profeta Sofonias. Todavia é importante dizer que o Dia do Senhor não é um dia apenas de puro julgamento, porque o próprio nome do profeta indica isso. Sofonias significa o Senhor guarda ou o Senhor consola. Ou seja, há um remanescente, há um povo que mesmo em um tempo em que o juízo cairá ou sobre a terra ou sobre Judá, no caso, esse povo será guardado, protegido, escondido pelo Senhor. A gente vê indícios disso, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 3, onde nós podemos encontrar o seguinte: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. E um texto que é um texto um pouco mais longo, que é do capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim: portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte, mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Então, quando nós pensamos no dia do Senhor, nós pensamos sim na ira de Deus, no dia em que Deus julgará os povos e os homens por conta dos seus pecados, mas também nós nos lembramos que Deus poupará aqueles que buscam a Ele, que procuram viver e andar na sua presença. Para esses, o dia do juízo vai ser um dia em que o Senhor os guardará, um dia em que o Senhor os esconderá. O versículo-chave aqui do livro do profeta Sofonias é o versículo 14 do capítulo de número 1, que diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Mas qual foi o objetivo do profeta Sofonias ao profetizar e escrever o seu livro? É chamar o povo ao arrependimento, condenando a idolatria e advertindo sobre o dia da ira divina. A Sofonias enfatiza os resultados finais do julgamento de Judá e, como já disse aqui, que parte do povo seria purificado e seria um povo também
humilde. Nós podemos encontrar no livro do profeta Sofonias alguns aspectos do caráter de Deus e até mesmo alguns atributos de Deus revelados aqui. Por exemplo, esse livro mostra que Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus que disciplina. E isso, queridos, não é linguagem lá do Antigo Testamento apenas. Nós encontramos isso também no Novo Testamento. Você deve se lembrar, por exemplo, de Hebreus, capítulo 6, que fala a respeito da disciplina do Senhor. 12, desculpe. Hebreus, capítulo 12, que fala a respeito da disciplina do Senhor, e outros textos do Novo Testamento que também falam a respeito disso. Aliás, Deus é um Deus que disciplina aqueles a quem Ele ama. Deus é um Deus justo. Nós encontramos essa verdade também no livro de Sofonias. Mas também encontramos que Deus é um Deus amoroso, pelo fato de poupar aqueles que invocam o seu nome, de poupar aqueles que se arrependem. Um outro aspecto que a gente encontra revelado acerca de Deus aqui, dentro do livro do profeta Sofonias, que Deus é um Deus que se ira. Sim, Deus é um Deus que se ira, e há um versículo no livro dos Salmos que diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Um Deus santo diante dos pecados dos homens, diante das injustiças que são cometidas na terra, é um Deus que se ira. Nós passamos agora então a falar a respeito das contribuições singulares do livro do profeta Sofonias. A primeira delas é que esse livro, como já foi dito aqui, fala do grande dia do Senhor, e 3 profetas lá no Antigo Testamento falaram a respeito do grande dia do Senhor. O profeta Joel, o profeta Sofonias, do qual nós estamos falando, e o profeta Malaquias. Cada um deles fala a respeito do dia do Senhor de 200 em 200 anos. Por exemplo, Joel fala no ano 835 a.C. o seguinte: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Malaquias vai falar lá no ano 430 a.C., no capítulo 4 do seu livro, no versículo 5, o seguinte: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E entre esses 2 profetas, no ano 630 a.C., Sofonias também vai profetizar a respeito do dia do Senhor. Nós já lemos aqui que o versículo-chave de Sofonias é o capítulo 1, o versículo 14 do seu livro. Cada um destes profetas falaram para Judá, para o Reino do Sul, em épocas de apostasia. Uma outra contribuição, que é uma contribuição singular do livro do profeta Joel, é que ele é o resumo mais arrebatador das profecias do Antigo Testamento. Se você quer ter uma noção a respeito de todos os profetas do Antigo Testamento, leia os 3 capítulos do livro de Sofonias, porque ele nos dá um resumo do que é a profecia desses profetas que profetizaram para Israel e para Judá. Alguém disse o seguinte: se alguém quiser ver todos os oráculos secretos do Antigo Testamento reduzidos a um pequeno resumo, basta apenas ler o livro de Sofonias. A gente encontra no livro de Sofonias o dia do Senhor e a sua relação com Israel e as demais nações, os julgamentos divinos e a restauração de Israel após o arrependimento. Uma outra contribuição singular do livro é que nós encontramos nele um catálogo de pecados religiosos dentro desse livro. A referência aqui é capítulo 1, dos versículos 4 ao 6, e o capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Há 5 pecados alistados aí. E quais são eles? Vamos lá. Primeiro, nós encontramos adoradores de Baal e de outras divindades cananeias. Você deve se lembrar de aulas passadas que quando Deus introduz o povo na Terra Prometida, Deus adverte o povo para que não se deixe enredar pelos costumes dos povos de lá. E a adoração a Baal e as divindades cananeias é um dos problemas que a gente vê que aconteceu com o povo que se estabeleceu na Terra da Promessa. Nós encontramos também ali adoradores da natureza, do sol, da lua e das estrelas. Um outro pecado, a gente percebe religiões sincréticas. O que é sincretismo? Para explicar para você de uma maneira bem resumida,
resumida, sincretismo é o seguinte: eles adoravam a Jeová, a Yahvé, mas também adoravam outros deuses. Isso é sincretismo. Misturar a adoração ao Deus verdadeiro com a adoração a outros ídolos, a outros deuses, com letra minúscula. O quarto pecado que a gente encontra é aqueles que abandonaram deliberadamente a adoração divina, apostasia. E o quinto pecado que a gente encontra ali é os indiferentes que não se interessam em obedecer às exigências divinas. Vamos lá então agora para falar a respeito da cristologia no livro de Sofonias. Há 2 versículos que eu gostaria de ler juntamente com você, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 17 do capítulo 3. Por quê? Porque nesses 2 versículos o rei de Israel, que estará no meio do povo, será o próprio Senhor. Então a gente percebe cristologia nesses versículos. E também é dito que ele virá como um guerreiro vitorioso para livrá-lo dos seus inimigos. A gente vê aqui descortinado diante dos nossos olhos a exatamente aquilo que acontecerá no final dos tempos. Quando Jesus voltará, estabelecerá o seu trono em Jerusalém para governar as nações a partir dali e livrará Israel da mão dos seus inimigos. E nós então vamos ler os versículos, versículo 15 do capítulo 3. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. E o versículo 17 diz o seguinte: o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você, ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa do seu nome. Dedique um tempo aí para ler o livro do profeta Sofonias, para você compreender e entender um pouco mais aquilo que a profecia desse profeta traz para nós. Uma aplicação final para as nossas vidas. Nós somos a Igreja de Jesus e nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Os textos bíblicos revelam para nós que a vinda do Senhor, para aqueles que se recusam a se submeter ao senhorio de Cristo, será um tempo em que Deus derramará sua ira sobre a terra. Mas para nós que esperamos a Jesus, será um tempo de bênção, será um tempo de revelações tremendas da parte do Senhor, de livramento e de entrarmos naquela realidade profetizada nas Escrituras para a nossa vida. O dia do Senhor vem, Jesus Cristo vem, e bem-aventurado é aquele que ama a sua vinda. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.